Saudações, pessoal! Salve, salve, galera! Eu sou Walter Masaki. E eu sou o Guilherme Tanaka. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Seinenka IBR, uma produção da Associação dos Moços da Tenrikyo do Brasil. Já se passaram 3 meses desde o nosso último episódio, no ano passado, que foi um período de bastantes desafios. A gente está em um ano novo, com a expectativa de trabalhar junto e em harmonia, para a gente fazer deste um ano mais alegre. Então, que todos estejam bem, se cuidando e cuidando dos próximos. Muito bem, Gui. E tendo dado este recado, estamos de volta com a segunda temporada do nosso programa. E olha só, neste episódio temos uma grande novidade. Quem está acompanhando a gente pelo YouTube já deve ter percebido que estamos transmitindo com vídeo. Se você está em algum agregador de podcast, depois dá uma conferida no nosso canal para ouvir e ver o nosso entrevistado. E os apresentadores também, né? Por que não? Para esse primeiro episódio de 2021, a gente vai ter a presença ilustre do secretário da sede missionária Dendocho do Brasil, Reverendo Kaoru Murata, com o Mikhail e eu comandando essa entrevista. Então, olhem só, como essa entrevista foi tão boa, a gente dividiu ela em 2 partes. A primeira vocês vão ouvir hoje e a segunda parte no próximo episódio. Isso. E antes de começar, vamos para o nosso tradicional bate-bola jogo rápido. O bloco de perguntas em que pegamos o nosso entrevistado de surpresa para perguntas e respostas rápidas. Tudo certo? Roda a vinheta! Vamos lá, Kaoru. Primeira pergunta. Você prefere o carê do Dendocho ou o carê de Odiba? Carê de Odiba. Ó, de primeira, hein? Vamos lá para a segunda pergunta. Uma coisa do Japão... vamos lá. Uma coisa do Japão que você sente falta ao morar no Brasil. Disciplina. Boa. Muito bom. Uma coisa do Brasil que você sente falta quando você morava no Japão. Aí é complicado, hein? Já esqueci, já. Um churrasco, talvez? Churrasco do Brasil. Né? Comida, né? Churrasco, pizza, comida italiana. Pizza, é verdade. Pizza no Japão é doce, né? Pizza é boa do Brasil, né? Bom, vamos lá. Terceira pergunta, então. Calor do Dendocho ou calor de Odiba? Ixi, essa pergunta é difícil, hein? Por enquanto, o calor do Dendocho. Beleza, então. De manhã, você prefere comer gohan com misoshiro ou comer um pingado e um pão na chapa? Pão na chapa, com certeza. Bom e velho brasileiro, isso aí. Ó, essa pergunta aqui é difícil, hein, cara? Ó, difícil. Privada motoquinha do Japão ou privada de assento brasileira? Eu prefiro a motoquinha do Japão. Caramba, nossa, é difícil essa motoquinha aí. Digamos, consegue agachar assim, é complicado mesmo. Pra quem não consegue agachar, é complicado mesmo. Mas assim, o japonês tem mais facilidade, né? Sim. E eu acho que é menos assim, como é que fala? Nessa época atual é menos, digamos que não precisa ficar tendo contato, sabe? No lugar de sentar lá. Mais higiênico. É mais higiênico isso. Se bem que as privadas de assento do Japão são sensacionais, né? Vamos para a próxima pergunta. Você prefere maionese verde do dogão da esquina ou maionese Kewpie? Maionese Kewpie. Maionese Kewpie é a melhor do mundo, né? Não tem jeito. É a melhor do mundo, exatamente. Maionese Kewpie não tem jeito. Vamos lá, para a última pergunta, hein? Quando você foi para o Japão, o Palmeiras já tinha Mundial? Não. Não, e nunca pensei que fosse ter.
Muito bom, valeu, Quando valeu. eu fui pro Japão, São Paulo já tinha 2 já. Muito bom, muito bom. Ai, ai. Então esse foi o bate-bola jogo rápido. Uma salva de palmas. Bom, hoje estamos aqui com o Kaoru Murata, o mais novo secretário do Dendocho, né? Que a gente gostaria então de conhecer um pouco a vida do Kaoru, né? Kaoru, você podia, em resumo, falar o que você fez, como que foi a sua vida como tenriquiano até agora? É, eu nasci aqui em Bauru, aqui no Brasil, né? E desde criança sempre vivi aqui no Dendocho, aqui na sede. Então, digamos que para mim, desde quando eu nasci, só existia a religião Tenrikyo. Tanto é que quando ia na escola, o pessoal ficava falando sobre rezas e catecismo, tinha aula dessa, né, de catecismo na escola, mas eu não sabia, não entendia nada. Eu pensei que todos os meus amigos da escola, todo mundo fazia o Otsutome, fazia acho que o Harote, mas não era assim, né? Então sempre eu pensei que o mundo girava em torno do Tenrikyo. Uhum. Pensando assim, agora, né, no modo geral, eu acho que tive muito privilégio de poder, por exemplo, estar vivendo aqui no Dendocho, conheci o primeiro primaz também, aí chegou um momento que eu tive que ir para o Japão estudar, antes do colégio, né, terminei o ginásio aqui, fui para o Japão, fiz o colégio inteiro lá. Aí, terminando o colégio, eu voltei de novo para o Brasil para fazer a faculdade aqui. E, terminando a faculdade, eu fui de novo para o Japão. Então, assim, digamos que em momentos talvez importantes da nossa vida, né? Eu tive uma grande mudança na minha vida, né? No roteiro, assim, na passagem, né? Tive várias mudanças, assim, bruscas. Mas, pensando agora, acho que realmente foi uma coisa muito boa para mim, né? Aí depois, quando eu terminei a universidade, eu fui para o Japão e fiquei um pouquinho mais de 20 anos lá na sede, né? Servindo lá na sede. E ano passado, quando eu fui 20 anos atrás, eu fui solteiro e agora, ano passado, eu voltei para o Brasil depois de 20 anos, casado com esposa e 4 filhos, né? E agora os meus filhos estão passando todo aquela, digamos, aquela sufocação, né, que as pessoas sentem quando vai a um país que não conhece, que a língua é diferente, os costumes, os hábitos, né? Então, meus filhos agora estão passando um pouquinho sentindo uma diferença, né? Mas talvez daqui a alguns anos eles vão achar que realmente foi bom, eu acho, né? Legal. E agora, como que é? A sua esposa, ela já tinha um pezinho aqui no Brasil já, certo? Sim. Como que é a história? A minha esposa, ela estudou na Universidade de Teng, ela fez o curso de português, né? Fez o curso de português e nos 4 anos de curso ela veio, né, junto com o pessoal da escola, né, da faculdade, eles vieram para cá para o intercâmbio, né, de um mês, mais ou menos. Aí, quando terminou a universidade lá de Teng, tinha um professor da USP lá, dando aula lá no Japão, né? E esse professor, ele convidou a minha esposa para vir estudar aqui no Brasil. Aí ela, terminando a faculdade no Japão, ela ficou 1 ano estudando aqui. Ficou lá em São Paulo. Então, é um pezinho que ela já tinha aqui no Brasil. Legal. Bom, e você contou pra gente que você ficou 20 anos lá servindo na sede, né? Depois que você terminou a faculdade, a universidade, né? Como que é morar e servir lá na sede, Kaoru? Bom, desde quando eu já era menor, né? Algum dia eu já tinha na minha cabeça que algum dia eu teria que ir lá para servir lá na sede, né? Primeiro porque a nossa família Murata sempre serviu na sede, né?
Então, desde criança já tinha isso na minha cabeça, então não foi um choque tão grande assim. Inclusive, o fato de ter ido estudar no colégio lá no Japão já, digamos que foi um caminho meio que direcionado, então já estava mais preparado, né? Mas, assim, de uma forma, a gente aceita como sendo uma predestinação, né? Predestinação da família, mas também o fato de ter nascido aqui no Brasil e de ter vivido quase a vida inteira aqui no Dendote, aqui na sede, também contribuiu, eu acho, né? Porque seria, digamos que seria importante alguém aqui do Brasil realmente servir lá na sede, né? Isso eu acho que é uma coisa que é necessária, né? Achava também. Então eu fui servir na sede já com essa mente, já estava preparado, né? Mas claro que quando a gente chega lá, as coisas não vão todas como a gente espera, né? A cultura é diferente, tem aquela, no Japão tem, né? Aquela hierarquia, né? Hierarquia. Quem entrou antes que você, mesmo que seja mais novo, é o veterano lá, né? Então a gente precisa respeitar e tem várias regras também, né? E eu, digamos que tive o privilégio de logo que entrei na sede, eu fiquei morando lá na casa do Shimbashira-sama, né? Fiquei servindo lá. E lá dentro, então, como tinha outros servidores, né, outros moços fazendo o Hinokishin lá na casa do Shimbashira-sama, então lá também tinha uma hierarquia, que era, digamos, bem rigorosa, né? Rigorosa. E quando você foi lá e estava servindo lá na sede, era ainda o terceiro Shimbashira ou já era o Shimbashira atual? Quando eu cheguei lá, o Shimbashira era o atual já, né? O terceiro Shimbashira já tinha passado pro Shimbashira atual, já faz um bom tempo já. Mas, por exemplo, nós tínhamos mais, digamos, assim, lá na casa do Shimbashira, né? Claro que nós tínhamos diálogo com o Shimbashira-sama, com a esposa do Shimbashira-sama, com o terceiro Shimbashira-sama, a esposa, né, do terceiro Shimbashira-sama também. Só que o terceiro Shimbashira, na época, ele tinha o hábito de todos os dias, ele fazia o passeio, né, de manhã. Então, acabou o serviço da manhã, ele andava lá pelas ruas de Tende por mais ou menos 1 hora, né? E sempre alguém acompanhava, ele não ia sozinho. E a gente que acompanhava, tinha uma vez em uma 2 semanas a gente acompanhava, né? Então tinha assim, digamos, 1 hora que a gente ficava só conversando com o terceiro Shimbashira. Né? Então nesse ponto realmente deu para aprender bastante coisa. Ouvi bastante história também, né? Inclusive deu para ouvir acontecimentos de quando ele esteve no Brasil, né? Então ele falava, quando eu fui para o Brasil em tal ocasião, eu fui para lá, fui para cá, conheci, por exemplo, Foz do Iguaçu, o Rio de Janeiro, ou fui para a igreja tal, e na época era o condutor tal, e ele realmente, né, lembrava muito bem do nome das pessoas. Então sempre tinha um diálogo, né, enquanto a gente andava, e era realmente muito bom, né? Bons momentos. É gratificante, uma experiência sensacional, muito bom. Conta pra gente, Cauro, qual que foi o trabalho mais difícil que você teve que fazer na sede?
Eu não sei, assim, se foi o trabalho mais... É que eu, assim, lá na sede, nós temos, assim, cada um tem uma seção, um departamento, né, nós somos incumbidos, né? E, a princípio, quando começamos a servir na sede, todos servem lá no local que chama Honbotsumeisho, que é um prédio, né, onde, por exemplo, antes do serviço mensal, o Shimbashira-sama e todos os servidores do serviço, oficiantes, o pessoal do serviço se reúne para começar o serviço mensal, né? E é um prédio onde tem os escritórios dos assuntos internos da sede. Então, começa ali, né? E, a princípio, a gente vive o dia inteiro fazendo limpeza, servindo chá para os mestres, né? E tentando decorar o nome de todos, né? Então, digamos que no começo, só servir chá já era difícil, porque cada um tem um gosto diferente, tem gente que gosta de chá forte, tem gente que não gosta de chá muito forte, tem gente que gosta de chá quente, tem gente que não gosta de chá muito quente. Então a gente tinha que decorar o rosto dos mestres, decorar o nome e, se possível, saber se tal mestre prefere um chá mais quente ou não. Fora isso, quando tem o plantão lá, tem um plantão, né, que tem que dormir lá. Então, de manhã ou à noite, antes do Otsutome... não, de manhã, né? De manhã, antes do Otsutome, tem que servir chá para o Shimbashira-sama também, né? Shimbashira-sama, ou, na época, o Zen Shimbashira-sama, quando ele era ainda vivo, tinha que servir chá para o Zen Shimbashira-sama também. Então, no começo, só o fato de servir chá já era muito difícil. E quando tem o plantão nesse local, tinha que ler o Ofudesaki. Depois do serviço da manhã ou da tarde, né? Se for da manhã, depois que termina o serviço, faz a dança, né? Lá na frente da Oyasama. Depois da dança, lê esse Ofudesaki lá no Honbutsumeisho, nesse prédio. E tem que ler na frente do Shimbashira-sama, do Zen Shimbashira-sama, e todos os diretores lá estão lá, e tem que ler o Ofudesaki. E o Ofudesaki é aquele Ofudesaki não do hiragana atual, mas é o Ofudesaki do hiragana antigo, né, daquela escrita antiga. Então, no começo foi muito difícil só para conseguir ler o Ofudesaki, né? Já é difícil de ler o japonês. Imagina um hiragana que era antigo, né? E imagina ler o Ofudesaki na frente do Shimbashira-sama, do Zen Shimbashira-sama. Era assim, só aqueles 3 minutos que você tá lá sentado para ler o Ofudesaki já tá suando, assim, sabe? Aquele suor meio estranho, né? Tudo nervoso, né? Realmente foi uma experiência muito... No começo, né? Eu até lembro, até hoje, que na época a Masaoka-sama, a esposa do terceiro Shimbashira-sama, ainda estava viva e ela também estava presente. E eu li o Ofudesaki e eu errei em um verso, eu errei 3 vezes o mesmo verso. Eu engasguei uma vez, aí eu comecei a ler de novo. Aí eu errei e nesse momento a cabeça já fica totalmente branca, né? Você já fica apavorado. Aí eu tentei ler de novo e eu errei de novo, sabe? Errei 3 vezes. Aí os diretores que estão sentados perto, eles começam a falar, né? Onde a gente erra, né? Eles começam a falar com a voz bem pequena, mas estão falando. Aí você fica mais apavorado ainda. Mas aquela experiência realmente foi nossa, foi meio traumatizante, né? Depois daquilo lá, até conseguir superar, né, a leitura de Ofudesaki naquele local lá, realmente foi muito difícil. Bom, isso daí é uma experiência que eu acho que, assim, é uma dificuldade que eu passei no começo, né? Sim. É isso logo que você chegou, né? Você já Sim, chegou sim. fazendo isso, na verdade. Então já era novo, já chegou novo lá e tal. Bom, Legal. fora isso, trabalho difícil mesmo, todos os trabalhos eu acho que
assim, não é que são difíceis, né, mas exige muita responsabilidade, né, tem aquela responsabilidade, né, mesmo o Hinokishin que fazíamos na casa do Shimbashira-sama, os serviços que fazíamos nesse Hombudsmesha, nesse local de reunião, né, dos diretores, e depois desse departamento eu fui para uma seção que cuida das oferendas, né, oferendas do santuário, né? E aí nós preparávamos a oferenda diária, ia fazer compra no tipo de Ceasa que tem lá em Nara, lá na província, né? Entre a cidade de Tendi e a cidade de Koriyama, né? É lá em Koriyama já tem uma espécie de Ceasa, Ceagesp, a gente ia comprar lá frutas para fazer para oferenda, e antes do serviço mensal ia comprar verdura, fruta, peixe, e dependendo da época do ano tinha que ir fazer compra de peixes para Oyasama também, né? E também cuidávamos do que depois da oferenda, né? Depois que terminava a oferenda, para distribuir também as coisas que foram oferendadas, né? A gente fazia isso, dirigia um caminhãozinho lá, tinha que dirigir dentro da área sagrada, né? Então dirigia o caminhão naquela onde tem as pedrinhas lá, então tem um monte de gente passando. Então só esse fato já era, né, digamos, que exige muita responsabilidade também, né? E já que você falou em dirigir, eu dirigi lá, hein? Como que foi para você logo no começo? Porque já basta a mão ser diferente, né? Aquelas ruas de Tenri que todas curtinhas, né? A princípio, eu logo chegando no Japão, em fevereiro de 2000 eu fui para o Japão, né? E a primeira coisa que eu fiz foi ver a documentação, né, para poder transferir a minha carteira de habilitação aqui do Brasil para o Japão. Aí logo depois eu entrei no Kente, né, na época era o Kente, segunda parte do Kente, né, que agora chama Kyokaicho Shikaku Kente Koshukai, né, a segunda parte do Kente da época. E eu fiz esse daí a partir do dia 27 de fevereiro e terminou dia 19 de março, né? E dia 20 de março tem aquela prova, né? A prova que todo mundo faz. E no dia 21 eu fui fazer a prova de habilitação, né? E eu tirei a carta antes de ir morar na casa do Shimbashira-sama. Eu comecei a morar na casa do Shimbashira-sama no dia 22, eu acho, de março, né? Então eu tinha a carta, só que eu pensei, nunca vou dirigir aqui, né? Imagina dirigir, porque lá na casa do Shimbashira-sama tem, né, tem o carro do Shimbashira-sama e tem um outro carro que usado para, né, outras afazeres lá da casa do Shimbashira-sama. Eu pensei que nunca ia ter que dirigir, né? Mas justamente depois de um tempo, a Masaoka-sama, né, a esposa do Zen Shimbashira-sama, do terceiro Shimbashira, ela falou assim: você tem carta, não tem? Aí eu falei: tenho, né? Você pode, carta, ela pode dirigir aqui no Japão, né? Falar: já posso porque já transferi, né? Eu já tenho a carta do Japão. Aí ela falou assim: você tem que dirigir para não esquecer, né? Para não esquecer as habilidades, né? Nossa, aí eu falei assim, vixe, aí eu não ia falar isso daí pros veteranos que moram lá na casa do Shimbashira-sama. Eu nunca cheguei a comentar sobre isso daí. Mas a Masaoka-sama, ela fez questão de falar lá pros veteranos, falar assim, para vocês fazerem o Kaoru dirigir, porque senão ele vai esquecer né, as habilidades. Então tem que fazer ele pegar o carro aqui no Japão também, né? Nossa, e depois disso eu comecei a dirigir lá também, mas assim, realmente no começo era muita responsabilidade, né, também. Imagina, dirigindo e não era o carro não era automático, né? Não era automático também. Trocar de câmbio com a mão esquerda. Isso, a câmbio é com a mão esquerda. Mas assim, dirigindo sozinho ainda tudo bem, aí logo eu já acostumei, né? Aí o problema foi, né, que quando a gente tem carta, então tem vezes que temos que dirigir
para o Kusama, né, a esposa do Shibashira-sama, a esposa do Zen Shibashira-sama. É claro que logo eu não fui, assim, incumbido de dirigir, né? Fiquei um tempo só dirigindo, assim, sozinho ou com o pessoal, né, os outros servidores, né? Aí, e também os veteranos, eles não queriam deixar eu dirigir, né? Claro, não ia dar para confiar numa pessoa que não estava acostumada a dirigir no Japão. Mas, novamente, a Masao-sama, ela uma vez, assim, depois de um certo tempo, ela falou assim, você já acostumou, né, de dirigir aqui no Japão? Eu falei, mais ou menos, né, ainda não tenho tanta confiança em dirigir aqui, né. Ela falou, então tá bom, então a próxima vez que eu precisar de carro, você vai dirigir, né. Então ela fez questão de falar para eu pegar o carro, né. Então, esse momento também foi um outro momento que eu suei frio, né. Suei frio dirigindo lá no Japão também. Dá pra imaginar. E quais foram os outros lugares que você trabalhou lá na sede, Kaoru? Bom, fora essa sessão de oferendas, antes de ir para a sessão de oferendas, eu fiquei na sessão de segurança também, né? Lá no santuário sempre tem aquele pessoal que está em pé lá, que fica cuidando da segurança do santuário, né? Então, eu fiquei meio ano na sessão de segurança também, da área sagrada, né? Fiquei meio ano, depois eu fui mandado para essa sessão das oferendas. Eu fiquei 2 anos e meio na sessão de oferendas. Aí depois da sessão de oferendas, eu fui pro Tendi Kyoko. Eu fui mandado para a escola de teologia de Tendi, especificamente para o Senshuka, né? Na época tinha alguns brasileiros que estavam estudando no Senshuka ainda. Era a época que tinha lá o Honka, o Daini Senshuka e o Senshuka. Eram os 3 cursos que tinha na escola. Eu fui em setembro de 2004. Eu fui mandado para o Tendi Kyoko. E fiquei no Senshuka 7 anos e meio, né? Eu fiquei até março de 2012 no Senshuka. Justamente quando eu fui para o Senshuka, em setembro de 2004, nessa mesma época eu também fui nomeado na diretoria da Associação dos Moços, né, do Senenkai da sede. Então eu fiquei 2 gestões, fiquei 6 anos na diretoria da Associação dos Moços, e enquanto eu estava na diretoria da Associação dos Moços, eu também estive no Senshuka, lá no Tendi Kyoko. Lá no Tendi Kyoko também foi realmente... No começo eu fiquei até assustado, né? Falo, por que eu no Tendi Kyoko, né? Mas, assim, para mim foi muito bom. Basicamente, eu estava dando aula de instrumentos masculinos, né? Mas fora isso, a gente tem que dar aula de prática, né? As aulas práticas tem que fazer, tem que dar aula teórica também. Então, esses 7 anos e meio que eu fiquei lá no Senshuka, realmente foi muito importante, porque eu tive que estudar bastante. Estudar bastante sobre a doutrina, estudar bastante parte prática também. Então, realmente foram momentos muito importantes na minha própria formação. E qual que é a visão dos brasileiros, que os brasileiros têm do Kaoru, professor do Senshuka? É aquele professor bem japonês, bem rigoroso, ou é um professor mais brasileiro, mais tranquilo? Enquanto eu estive lá no Senshuka, passaram por ali vários brasileiros, quase 20, eu acho. Mas a maioria acho que tem medo de mim quando eu estava lá no Senshuka. Na época, realmente, eu acho que eu era bem rigoroso na época, né? Às vezes, principalmente com os brasileiros, né? Que a gente tem uma expectativa um pouco maior, né? Porque por ser brasileiro também, aí às vezes acaba sendo um pouquinho mais rigoroso, às vezes até, né? Sim, creio que sim.
Quando eu estava encarregado, responsável, né? Eu estava responsável dos instrumentos masculinos do primeiro ano, né? Então, uma das... para você passar de ano, um dos quesitos era tocar a flauta, né? O fouet. Tinha que saber tocar o fouet. E, no mínimo, teria que tocar, assim, pelo menos 6 hinos, né? Então, teve muitos brasileiros que sofreram, realmente. Sofreram quando eu estava lá, como responsável, né? Eu deixava eles, depois da aula, lá na escola, treinando o fouet mesmo. Era uma espécie de recuperação, tá? Ficava de recuperação, para treinar o fouet mesmo. Eu acho que nesse ponto, realmente, devo ter sido muito rigoroso. Mas foi bom para eles, pô. Com certeza aprenderam, né? Acho que... Espero que sim. Espero Legal. que sim. E você também teve a oportunidade de ser um preletor do BSEC, né, Cauro? Como que foi isso para você? Depois que eu terminei, eu fui em 2012, né, em março de 2012, eu fui para um departamento, eu fui para o escritório de assuntos administrativos, né, e já era antes dos 130 anos de ocultamento físico de Oiaçaba, que foi celebrado em 2016. Então eu fui para esse escritório de assuntos administrativos, não, assuntos religiosos, né? Escritório de assuntos religiosos. Eu fui para esse departamento, né? E estava próximo do diretor-geral de assuntos religiosos, né? Que a gente chama, o Titório, né? Então a gente trabalhou muito perto, né? E ali, quando eu estava lá, né? Justamente antes 2 anos antes dos 130 anos de ocultamento físico de Oyasama, o diretor-geral, né, de assuntos religiosos, ele chegou um dia e falou, né, deu uma lista, fala assim, ele falou assim, liga para esse pessoal e fala para vir tal dia, tal hora até aqui, né, e meu nome estava lá dentro, né? Aí, sempre assim, de repente, sabe, aí eu liguei lá pro pessoal, falou, ó, o diretor-geral tá mandando se apresentar em tal dia, em tal hora, né? Aí no dia todo mundo veio, né, reuniu, eu também entrei lá no meio, e ele falou, né, que o Shibashira-sama tá falando para estudar o BSEC, né, para estudar, para ser um preletor, né, para ser preletor. Então a gente começou a estudar, né, e realmente a maioria que nessa época foi chamada foram pessoas novas, né. Normalmente as pessoas são designadas para estudar, para ser preletor do BSEC depois dos 40, né? Mas, assim, nessa vez que eu fui chamado, a maioria era nova. E a maioria falava outras línguas, né? Então, tinha 3 pessoas que falavam inglês, tinha pessoa do chinês, eu que era do português, né? Então, eram os preparativos para antes do ocultamento físico, né? Os 130 anos, né? Porque tinha que preparar porque ia vir bastante gente do exterior, né? Então, para aumentar os preletores, né? Então, realmente foi também outra responsabilidade, né? Eu pensei, né? Pelo menos tem que receber a permissão antes de alcançar né, a comemoração dos 130 anos, né? Senão não vai adiantar, né? Porque nessa época, né, para receber essa incumbência, então teria que estudar o mais rápido possível para receber a permissão o mais rápido possível. E eu recebi a permissão um ano antes dos 130 anos, em 2015. Então, realmente foi muito bom, porque um ano antes já começou a
regressar várias pessoas, né? Bastante gente antes, né? Já antes das comemorações dos 130 anos. Maioria japoneses, né? Mas tinha muitos estrangeiros também. Então, realmente foi bom, né? Nesse ponto, poder transmitir as palavras, né? Do BSEC para as pessoas que regressavam do Brasil. Infelizmente, tem muitos poucos preletores do BSEC de língua estrangeira. Né? Ainda precisa mais, né? E você chegou a fazer alguma vez em português para os brasileiros? O BSEC? Isso. O BSEC. Ah, sim, várias vezes. Várias vezes. Ah, Pra fazer em japonês você já tem decorado, né? Mas em português aí você usava o livro lá e ia lendo. Como que era lá? Tem um livro, né? A tradução em português. Mas, assim, eu não decorei o livro inteiro em português, né? Só que de tanto que a gente fazia a preleção, porque realmente no ano de 2016, no ano de comemoração dos 130 anos, vieram bastante brasileiros, né? Regressaram muitos brasileiros e tinha vezes que fazia 5, 6 preleções por mês, né? Lá em Odibá. Então, de tanto fazer as preleções, a gente acaba decorando algumas passagens, né? É uma coisa meio que automática, né? Vai decorando. E agora, Kaoru, voltando pro Brasil, conta um pouco como que foi essa sua chamada aí de volta pro Brasil. Em 2016, em março de 2016, eu mudei de departamento novamente e fui mandado para o departamento de missões exteriores, né? Aí, no começo, eu estava na sessão de tradução, inclusive junto com o Guilherme. Eu estava lá na sessão de tradução e depois de 1 ou 2 anos, o diretor-geral de assuntos religiosos mudou, né? Mudou para o atual reverendo Miyamori. E ele que me chamou uma vez, isso daí foi em 2019. Em 2019 ele me chamou e ele falou assim, vai preparando a documentação para ir para o Brasil junto com a família. Porque ele sabe que eu não preciso de documentação, porque eu sou brasileiro. Mas ele sabia que a minha esposa e meus filhos iam precisar de documentação. Então ele falou para mim, vai preparando a documentação da família para ir para o Brasil. Isso daí foi, digamos, digamos que foi a parte informal, né? Informal da incumbência de voltar para o Brasil. Mas parece que o meu pai também, o Shimbashira-sama falou diretamente para ele, né? Falou diretamente para ele que pretende me mandar de volta para o Brasil, junto com a família. Então, meu pai já estava sabendo já. O primaz, né? Atual. Mas, assim, teve uma época, nesses 20 anos que eu estive no Japão, que eu achava que não ia mais voltar para o Brasil, né? Justamente na época em que eu estava no Tenrikyoko, no Senshuka, né? Eu estava pensando que acho que não ia mais voltar para o Brasil. E depois, quando eu fui mandado para o escritório de assuntos religiosos, aí eu tive certeza que eu acho que não ia voltar mais para o Brasil. Então, inclusive, quando eu estava na diretoria da Associação dos Moços, eu até tinha registrado a minha filha mais velha e meu filho mais velho, eu registrei aqui no Brasil, né? Eu registrei lá no consulado do Japão, porque talvez algum dia ia voltar para o Brasil, né? E registrei no Brasil também, numa oportunidade que eu tive de voltar aqui no Brasil. Eu passei aqui no Brasil, fiquei acho que uns 3 dias aqui no Brasil, então eu fui lá no cartório e registrei os dois.
Mas os outros dois, né, os dois de baixo, eu acabei não registrando, porque eu achava que não ia mais voltar para o Brasil, né? Não ia ter mais a chance de voltar para o Brasil. Só que depois que eu fui mandado para o Departamento de Missões Exteriores, aí eu comecei a achar que a possibilidade de voltar para o Brasil ia ser muito grande, né? Então, da seção de tradução, eu fui para a seção administrativa, né? Aí, quando eu fui mandado para a divisão da América Latina, aí quase que eu já tinha certeza que algum dia eu ia estar voltando para o Brasil. Então, digamos que, de alguma forma, já estava, assim, com o espírito preparado, né? Inclusive, eu já até falei para minha esposa, para as crianças e para o sogro e sogra, né? Eu estava falando que, algum dia acho que nós estamos indo tudo para o Brasil, né? Meu sogro também aceitou normalmente, né? Ele até estava falando que, já está demorando já, né? Meu sogro já está, desde quando ele, né? Que eu casei, ele sempre achou que algum dia a filha ia ter que ir para o Brasil, né? Então, nesse ponto, preparado espiritualmente, preparado mentalmente, eu acho que nós estávamos já. Acaba aqui então a primeira parte dessa entrevista. A segunda parte estará no próximo episódio. Até lá! Agora, momento leitura com episódios da vida de Oyasama. Todos os dias são bons. Oyasama ensinou a Naokichi Takai. Não há um dia que seja ruim. Todos os dias são bons. Costuma-se escolher os dias, por exemplo, para tratar de casamento, para celebrar a colocação da última viga numa construção. Porém, o melhor dia é aquele em que todos estejam animados. Dia 1, iniciar. Dia 2, abundância. Dia 3, nutrir. Dia 4, felicidade. Dia 5, as providências brotam. Dia 6, assentam-se as 6 providências. Dia 7, não há a se preocupar. Dia 8, estende-se para as 8 direções. Dia 9, o sofrimento desaparece. Dia 10, suficiência. Dia 11, iniciar suficientemente. Dia 12, suficientemente abundante. Dia 13, nutrir suficientemente. Assim sucessivamente. Dia 20, suficientemente abundante. Dia 21, iniciar suficientemente abundante. Assim sucessivamente. Dia 30, suficientemente abundante. 30 dias são um mês. 12 meses são um ano. Durante um ano, não há um dia que seja ruim. Então é isso. Chegamos ao final de mais um episódio. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, você pode escrever algo aqui no podcast ou no YouTube. E também entrar em contato pelo Instagram, em @seinencaibrasil. Isso mesmo, você também pode nos mandar um e-mail para o endereço podcastseinencabr@gmail.com. A sua opinião é muito importante para a gente ir criando um podcast ainda mais com a cara dos nossos ouvintes. Então é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio. Muito obrigado e até a próxima. Vamos! Avante Seinenkai! Vamos!